casa também, acompanhando. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 44. Eu preguei domingo à noite nesse mesmo salmo e hoje quero trazer uma perspectiva um pouco mais concentrada em alguns versículos. Salmo 44, verso 17. Versos 17 a 26. Façamos essa leitura. Vamos ficar de pé só um instante para a leitura juntos. Eu farei toda a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Salmo 44. Portanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tua santa palavra. Aplica aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Antes de falar um pouco desse salmo, eu quero recomendar a leitura de salmos. Como é bom ler toda a Bíblia. Toda a Bíblia, Deus deixou a sua palavra inspirada através de homens cheios do Espírito Santo. E os salmos não é diferente. Nós temos vários autores, Davi, Moisés, entre outros. Então, eu quero estimular. Aqui na igreja nós temos costume, no início dos cultos, hoje eu acredito que foi lido também, foi não. Normalmente a gente lê o mesmo salmo, a gente está no 114, a gente lê no domingo de manhã, repete domingo à noite o mesmo e na quarta-feira também. Então, quão bom. Eu, particularmente, na minha história cristã de mais de 30 anos, eu lembro de vários períodos da minha vida, especialmente em períodos difíceis, que Deus falou comigo nos salmos. Como é confortador, a gente vai ali, lendo, tem vários salmos de lamento, salmos de louvor, salmos de ações de graças, pedidos, salmos imprecatórios. É verdadeiramente muito edificante a leitura de salmos. Na minha Bíblia, uma das mais antigas que eu tenho, como essa que eu estou usando aqui, ela é toda marcada com datas, que nessa data Deus me falou nesse salmo. Às vezes eu coloco até um motivo. Então eu não quero nem trocar de Bíblia, porque para mim, além do contexto bíblico, tem o contexto de vida cristã. A minha história está aqui também no livro de Salmos, muitas vezes com datas, com ali, observações, para que eu não esqueça do que Deus faz e fez na minha vida. Então, eu quero estimular os irmãos à leitura do livro de Salmos. Cantar os salmos também é muito bom. Nós conhecemos alguns salmos que cantamos aqui na nossa igreja, muito poucos, né? Pelo menos eu conto nos dedos os salmos que eu sei cantar, acho que não passa de 10, talvez mais, se a gente olhar direitinho, talvez tenha mais. Mas, enfim,
é bom cantar a palavra de Deus. Seja os salmos, seja outros textos, seja as promessas de Deus, como cantamos hoje. Bom cantar louvores, bom orar, como a palavra de Deus nos ensina. Esse Salmo 44, eu não vou me deter muito nele, no contexto geral. Domingo eu já falei, apenas quero lembrar, não era essa família Corá, que é citada aí, dos filhos de Corá, era uma família consagrada ao louvor. Eles, pelo que eu entendi no contexto, alguns autores dizem que eles eram peritos em música, em canto. Então, provavelmente, Davi foi o autor desse salmo, ele faz a poesia, a oração e manda para essa família melhorar o cântico, algo assim, pelo que eu entendi. Então, essa família, eles eram descendentes de uma tragédia. Os pais deles, os avós, eles morreram por causa de uma rebeldia. Na época de Moisés, houve uma época de grande rebeldia e eles realmente ali lutaram contra Moisés e tal. E, na verdade, era uma rebeldia, eles não tinham razão e Deus fez justiça, a terra se abriu e eles foram engolidos pela terra vivos. Então, pela misericórdia de Deus, escaparam alguns deles. Pela soberania, pela misericórdia, não se sabe nem como eles escaparam, mas o fato é que escapou alguns deles. Então era como se eles tivessem uma gratidão. Deus nos libertou, Deus nos livrou e agora nós queremos louvá-lo, agora nós queremos consagrar nossa vida e nossa família a Deus. Eu falei muito, não vou falar agora, mas eu falei do perigo do pecado. Com essa família a gente aprende que o pecado é sério, que o pecado ofende a Deus, Deus é santo. Então nós deveríamos ter essa consciência. Eu quero fugir do pecado com toda a nossa força, com todo o nosso ser, como até alguns textos da Bíblia falam, né, que nós não temos resistido ao pecado até o sangue, até a morte. Alguns irmãos passam por isso. Para não pecar, eles às vezes perdem a vida, chegam até o sangue para não pecar contra Deus. Às vezes a gente não sabe nem o que é isso, a gente peca com maior facilidade, esquecendo que ofende, cada pecado nosso ofende ao Deus Santo. O contexto desse salmo nos ensina isso. Mas vamos adiante. Eu quero apenas falar um pouco desses versos 17 a 26, como já lemos, que mostra bem claramente, é um contexto, ou melhor, um contentamento em tempos de sofrimentos. Isso é muito, muito forte. Esse povo aqui, né, Davi, a nação como um todo, é outra característica desse salmo. Às vezes parece que está falando no singular, né, só o rei Davi, às vezes é no plural, a comunidade toda, a nação inteira também, às vezes parece que está aqui incluída. De tal forma que a gente pode se identificar pessoalmente, ou até mesmo com a nossa nação, o mundo, né? Deus domina todo o mundo, todas as coisas. E era um tempo de grande sofrimento para eles. Agora, o bonito desse salmo era que o povo estava fiel. Apesar das lutas, eles estavam fiéis ao Senhor. Diferente de outros textos da Bíblia, que eles estavam sofrendo pelos pecados que tinham cometido. Muitas vezes Israel sofreu pelos pecados que cometeram. Aqui não. Aqui eles estavam firmes. Aqui eles estavam fiéis. Aqui eles amavam a Deus, mas não entendia como é que Deus fez tantas coisas no passado e agora não está fazendo nada. Por causa do sofrimento, era um sentimento mais ou menos assim. Eles buscavam essa resposta. Deus fez com nossos pais, Deus deu vitória a eles, não pela força da espada, não pelo arco, pela flecha deles, mas Deus interviu e deu a vitória. E agora, e nós? Por que somos fiéis e Deus não está agindo? Aí eles caminham para o final do salmo e o final eles pedem, né? Senhor, no último versículo 26, levanta-te, socorre-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade.
mostrando que por trás de todo aquele sofrimento, daquele tempo difícil, havia um Deus bom que estava em sua provisão, em sua providência, coordenando cada detalhe da vida deles, da nação e de tudo. Esse salmo nos ensina isso. Essa era a resposta que eles precisavam e nós também ainda hoje precisamos. Há um Deus provedor, a sua providência, Deus cuida da criatura, Deus cuida do mundo, Deus sabe tudo. Inclusive, eu quero ler aqui um texto, uma citação de Berkhof, Luiz Berkhof, sobre os objetos da providência divina. Os ensinamentos da Escritura sobre este ponto, a Bíblia ensina claramente o governo providencial de Deus sobre o universo em geral, sobre o mundo físico, sobre a criação inferior, sobre os negócios das nações, sobre o nascimento do homem e sua morte e sua sorte na vida, sobre as vitórias e fracassos que sobrevêm às vidas dos homens, sobre coisas aparentemente acidentais ou insignificantes, na proteção dos justos, no suprimento das necessidades do povo de Deus, nas respostas à oração, no desmascaramento e castigo dos ímpios. Então, a Bíblia nos ensina isso. Deus está coordenando cada acontecimento por aqueles mais insignificantes, nas nações, no mundo, na nossa vida, aparentes derrotas, aparentes situações. O Deus da providência está por trás disso com sua bondade, trabalhando, fazendo algo para a sua glória, fazendo algo para a edificação do seu povo. Nós devemos ver a bondade do Senhor, mesmo em tempos difíceis, como eles viram. Quase não viam, mas viram que Deus era bom, mesmo naquele tempo difícil. Assim também é uma das coisas que às vezes logo nós questionamos, né? Por que passamos isso? Por que assim? Cadê Deus? Será que Deus é bom? Por que Ele permite a gente passar por isso? No verso 17, eu quero destacar algumas, a partir do 17, 18, depois 20 e 22, eu quero destacar algumas atitudes daqueles irmãos, né, de Davi e daquele povo, atitudes que eles perseveraram mesmo na hora difícil. E isso aqui eu quero estimular e é um desafio para mim mesmo, a fazer isso nos dias, nos tempos difíceis. O que eles aqui sugerem é importante que a gente também faça na nossa vida. Então, no verso 17, ele disse assim: tudo isso nos sobreveio. Não é que ele narra ali nos versos 10 a 15, ele diz muita coisa que sobreveio. Então, tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. E é isso, meus irmãos, nós não devemos esquecer de Deus nos dias difíceis. Eles dizem aqui: nós não esquecemos de ti. Apesar de tudo que sobreveio, nós perseveramos, nós continuamos, não esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Esse deve ser o alvo da nossa vida. Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida, eu não quero nunca me esquecer de ti, eu não quero ser infiel à aliança. O povo da aliança, a família da aliança, Deus fez uma aliança com Jacó, com Abraão. Eles eram o povo da aliança. Nós hoje somos a continuidade, temos uma aliança, somos o povo da aliança, a família de Deus. Nossa aliança foi feita com o sangue de Jesus, nada nos separa dessa aliança eterna, né? Simbolizada pelo cálice da Santa Ceia, para sempre, nada nos separa desse amor. Então deve ser algo que nós devemos decidir: aconteça o que acontecer na minha vida, como cantamos ainda há pouco, seja nas alturas do céu, seja no profundo do mar, eu sou teu, eu tenho uma aliança contigo, nada me separa
do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem tempos bons, nem tempos difíceis, nem escassez, nem desemprego, nem saúde, nem doença. Isso é muito bom, quando a gente diz: Senhor, Tu és a minha prioridade. Tu és tudo para mim. Eu não me esqueci de Ti, Senhor. Não nos esquecemos de Ti, nem fomos infiéis à Tua aliança. Como é bom, meus irmãos, mesmo em dias difíceis, quando a gente olha para dentro do coração e a gente diz: Senhor, eu continuo fiel a Ti. Eu estou passando isso não porque pequei, não porque fiz isso, não, mas o Deus da providência está trabalhando. Ele sabe o que está fazendo e a gente pode dormir em paz. E a gente sabe que está em paz com o Criador, em paz com o Senhor. Não esquecemos da Tua aliança. Já no verso 18, eles também dizem algo tão forte, quando eles dizem assim: não tornou atrás o nosso coração. Nosso coração não voltou atrás. Lembra que algumas vezes o povo de Deus ali no deserto queriam voltar para o Egito? As cebolas do Egito, é como se dissesse assim: Moisés nos trouxe aqui para o deserto, para esse lugar difícil, nós queremos voltar, bom era lá. Como diz nossa irmã Naná, é difícil de entender esse texto. Como era que escravos comiam cebolas e tinha coisa boa no Egito? Era mais talvez um desejo do coração. Eles eram escravos, eles estavam preferindo ser escravos do que ir para a terra prometida. Já o povo nessa época aqui, alguns anos depois, vários anos depois, na época de Davi, ele diz: não tornou atrás o nosso coração. Não tornou atrás. É uma tentação, meus irmãos. Tem pessoas, inclusive, quando estão em tempos difíceis, voltam para o pecado. Vocês já observaram isso? Tem gente que diz: eu vou sair da igreja, nada está acontecendo na minha vida, eu não dou para ser crente não mudou nada na minha vida, só olha para a coisa material, só olha para a bênção material, eu estou do mesmo jeito, eu estou pior do que antes, eu vou para o mundo pecar. É como se fosse uma desculpa para pecar. Não é isso. A maior riqueza é Deus, é a aliança com Deus, é a presença de Deus. E eles disseram aqui: não voltou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Meu Deus, que seja sempre assim, que nunca nós voltemos atrás do caminho do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há sentido de se afastar-se do Senhor, nem porque tanto em dias difíceis nós podemos pensar, ou melhor, sofrer essa tentação, ou até mesmo na prosperidade, Estar próspero, às vezes, é uma tentação de sair do caminho do Senhor. Quando tudo está bem, esqueci da aliança do meu Deus, esqueci. Ou então quando tudo está mal, ou num ou noutro momento. É comum isso acontecer, que não aconteça conosco. Dentro desse contexto aí do verso 18, eu coloquei aqui 2 ou 3 ou 4 versículos lá de Hebreus, que traz o mesmo ensinamento. Lá em Hebreus, o povo hebreu, mesmo povo aqui desse salmo, em outra época, eles estavam ali passando um tempo difícil, alguns deles perdendo tudo, perdendo bens, sofrendo por causa da fé. Lá em Hebreus, outra época, o mesmo povo, e Deus faz com que seja escrito o livro aos Hebreus, para animá-los em tempos difíceis. E eu tirei alguns versículos para citar nesse instante. Os primeiros deles está em Hebreus 10, 35 e 36, quando diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem grande galardão. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que coisa linda, meus irmãos. Deus disse para aquele povo que estava sofrido por causa da fé, os hebreus estavam sofrendo,
aí Deus diz essa palavra para eles, que é muito confortante para nós também: não abandoneis a vossa confiança. Continue confiantes, confie até o fim. Não abandone ao Senhor por circunstâncias difíceis na vida, ou até mesmo por prosperidade, como já falei, que não era o caso deles. Haverá galardão. Vocês têm necessidade de perseverar. Perseverar até o fim, perseverar no Senhor, perseverar na palavra, perseverar na leitura da Bíblia, na leitura dos Salmos. A perseverança cristã é muito importante. Às vezes, há histórias que mostram isso, né? Pessoas que desistiram bem perto da vitória. Esperaram, bem pertinho desistiram. Não, a gente deve perseverar na fé, perseverar. Haverá galardão, para que depois de fazer a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Como é bom perseverar em alcançar a promessa, alcançar o consolo, alcançar a graça de Deus. Às vezes também alguma bênção circunstancial, provisões de Deus na nossa vida. Deus também cuida disso. Como é bom perseverar, né? Sou fiel, Senhor, até quer o Senhor faça ou não faça, eu serei fiel a Ti. Muitas vezes Ele faz, muitas vezes Ele abre porta, e como é bom desfrutar da promessa, da perseverança. Que alegria tem os perseverantes. Que alegria tem os perseverantes. Ainda em Hebreus 10, 37 a 39, há outros versículos também maravilhosos para esse mesmo povo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que promessas maravilhosas. O Senhor virá. O foco da nossa vida é esse. Vivemos num mundo caído, né? Vivemos num mundo difícil, mas aqui não é o nosso fim. O Senhor virá, nós temos que ter os olhos na eternidade, tudo fica mais fácil. Quando a gente sabe que há algo melhor, as promessas se cumprirão plenamente na nossa vida. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Parece que está tardando, mas não tardará. Deus tem o tempo perfeito. Enquanto Ele não vem, devemos viver pela fé, na confiança. Meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Deus não quer que a gente retroceda. Deus não quer que a gente volte atrás. Diz aqui o texto ainda: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus não quer que nós olhemos para trás, que nós voltemos atrás em nossa fé. O versículo 20 diz assim: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, o 21, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Então, nós podemos entender que não devemos esquecer jamais do nome do nosso Deus. Não se esqueça do nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, como diz o mandamento, né? O respeito a Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, a majestade, o nome de Deus, o caráter de Deus, o Deus Criador. Nunca nós devemos esquecer do nome de Deus. E nem jamais estender as mãos a deuses estranhos. Não a idolatria, nenhum tipo de idolatria, não só de imagens, como idolatrias muito sutis dentro do nosso coração. Quantas idolatrias tentam nos afastar de Deus? Não devemos permitir nenhum tipo de idolatria. O verso 22, eu quero encerrar apenas comentando o verso 22 a 26, né? Aquele momento que eles clamam, que eles oram. E eles, sim, o 22 ainda tem algo que eu quero comentar.
quando diz assim: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, eles amavam a Deus. Davi amava a Deus. Aquele povo naquela época amava a Deus, apesar do tempo difícil. A nação estava no tempo difícil, mas por amor de ti, eles amavam o Senhor. Esse verso foi usado por Paulo, não é? Lá em Romanos 8, 36 e 37. O comentário aqui da Bíblia de Genebra fala: o mundo parecia virado de cabeça para baixo naquela ocasião. Eles não haviam esquecido de Deus, mas sofriam por amor a Deus. E Paulo cita esse mesmo texto lá em Romanos 8, 36 e 37. Ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Paulo faz uma citação desse salmo e complementa dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nada nos separará. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. E muitas vezes, irmãos, é assim que Paulo se sentia, muitas vezes é assim que a gente se sente nesse mundo mau, no mundo caído. A gente se sente feito uma ovelha indo para o matadouro, como Cristo também foi em silêncio para a cruz. Paulo sentiu isso, né? Não é oprimido, mas entristecido por esse mundo. Mas ele dizia: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E finalizo esses versículos tão lindos, finais, 23 a 26, né? A oração desperta, né? Como quem diz: Senhor, faz algo pela nação, faz algo por nós, faz algo por Davi, pelo rei. Tu és o nosso rei, como ele diz aí em outro versículo. Tu és nosso governador, nosso líder, nossa esperança está em ti. Desperta, Senhor. Por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida ao pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Eu acho muito bonito essas expressões dos salmos, que Deus não proíbe o salmista nem o seu povo de lamentar. Diante de Deus a gente pode dizer: Senhor, está difícil, está doendo, Senhor, estou triste, está difícil esse tempo na minha vida. Aqui eles dizem isso, eles desabafam, e a gente pode desabafar e cantar e orar. Os salmos nos ajudam a dizer a verdade a Deus. Minha alma está abatida, né? Meu corpo como que pegado ao chão, não é? Eu não sei nem o que é isso, talvez de cabeça baixa, talvez encurvado, talvez sofrido, até o corpo sofria. Tempo difícil. Mas o último versículo é maravilhoso: levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Eu finalizo aqui, meus irmãos.